Meus amados, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos aqui para continuar com o nosso assunto sobre o Tribunal de Cristo e estaremos falando sobre alguns aspectos do julgamento do cristão após o arrebatamento da igreja, quando os mesmos estiverem frente a frente com o seu Senhor, recebendo os seus galardões. Então, nós vamos mostrar aqui alguns aspectos deste julgamento para que algumas dúvidas sejam sanadas da mente de muitas pessoas, de muitos irmãos, muitos alunos da teologia, muitos ganhadores de almas, muitas irmãs, o povo de Deus em geral, que muitas vezes pensam de uma forma não biblicamente falando, e que o vídeo servirá para sanar com essas dúvidas, amém? Então, o nosso assunto aqui é o julgamento do cristão quanto ao trabalho prestado para Deus. Não para o homem, não para a glória de si mesmo, não para alimentar a fama, mas para a glória de Deus. Amém? Então, o julgamento será do trabalho que nós prestamos para Deus. Vamos a algumas referências bíblicas que vai nos clarear as evidências desse trabalho. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 8, 14 e o 15. Assim diz a palavra de Deus. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Deixe o irmão fazer o trabalho dele, faça o seu, porque a recompensa é baseada não no que o seu vizinho está fazendo na igreja, mas no que você está fazendo que vise glorificar o nome de Jesus Cristo. Versículo 14 diz assim: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como que escapa através do fogo. Estamos aqui lendo na Bíblia a passagem de um julgamento de obras, não é julgamento de obreiros. O que está passando pelo processo de purificação, de avaliação, se é digno de recompensas ou perda de recompensas, são as obras. O obreiro será ou não recompensado. Mas o que passa pela onisciência divina são as coisas que o obreiro fez enquanto em vida aqui na terra. 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. O apóstolo Paulo faz aqui uma ligação entre a vida de um agricultor e aquele que opera no reino de Deus. Se um agricultor semeia o campo inteiro, ele vai colher frutos do campo todo trabalhado.
Se ele semeia apenas 10%, ele vai colher 10%, sem falar nas perdas. No reino de Deus é semelhante. Se você semeia, e quando eu digo semeia, não é você desembolsar o seu dinheiro para alimentar a gananciosos que se utilizam do texto para explorar o seu bolso. Não é isto. Isso não tem nada a ver. Não seja enganado pelos que usam de sutileza para tirar, para explorar a igreja financeiramente. Entendeu? Pois bem, é importante notar nessas referências bíblicas aqui que não está se tratando de julgamento de pecados, porque nós já fomos perdoados por Jesus Cristo a partir do momento em que nós nos entregamos a Ele, aceitando como Salvador. Nossos pecados estão eliminados, perdoados pela misericórdia, pela graça, pela bondade de Deus. E é evidente que nesse período nós já estamos com um corpo de glória na eternidade, salvos para sempre. Amém? João 5, versículo 24 diz assim, olha, para esclarecer essa ideia, porque muitas pessoas acham que, como eu já ouvi muitos pregando, que a alma sobe quando morre, passa pelo julgamento, se for absolvido entra no céu, se não for absolvido desce para o inferno. Isto é uma heresia sem tamanha. São pessoas que se atropelam nas páginas da Bíblia, ao invés de lê-las e refleti-las e procurar compreender a palavra de Deus. Veja o que a Bíblia fala com relação à nossa vida de pecador. Diz assim a palavra, João 5, 24, diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então o tribunal de Cristo não se trata de pecados e nem de pecadores. Se tratam de salvos, servos que irão receber as suas recompensas. Romanos 8, 1 e 33 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É Deus quem os justifica. E diz assim, ó, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso fala do cristão salvo aqui na terra e partiu para a eternidade salvo. Bom, 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz assim, ó, Deus tornou o pecado para que nele se tornássemos justiça de Deus. E Gálatas 3 e 13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, fica aqui claro que o tribunal de Cristo não tem nada a ver com pecados e nem pecadores, mas com servos, o seu Senhor, e a entrega de galardões, sofrendo a perda deste ou a conquista deste. Deus te abençoe. No próximo vídeo estaremos falando sobre o tribunal de Cristo e o destino eterno. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.